Santo. Amém. Sejam todos bem-vindos ao canal Caminhando para a Luz. Hoje, sexta-feira, 1º de março, início do mês, para lermos e partilharmos o Evangelho. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, nossa amadíssima esposa. O Evangelho deste dia, que é o Dia Mundial da Oração, é o de Mateus 21, de 33 a 46. Disse Jesus: ouvi mais uma parábola. O fazendeiro plantou uma vinha, rodeou-a com uma cerca, construiu nela um largar e ergueu uma torre. Arrendou a uns lavradores e depois partiu em viagem. Quando chegou o tempo da colheita, mandou seus empregados receber dos lavradores os frutos. Estes, porém, agarraram os empregados, bateram num, mataram o outro e apedrejaram o outro. O fazendeiro mandou novamente outros empregados, em número maior que o da primeira vez, mas eles os trataram do mesmo modo. Finalmente enviou seu filho, pensando: meu filho eles vão respeitar. Mas os lavradores, quando viram o filho, disseram uns aos outros: é o herdeiro, vamos matá-lo e ficar com sua herança. Então o agarraram, arrastaram para fora da vinha e o mataram. Quando o dono da vinha voltar, que fará com esses lavradores? Responderam eles: vai punir com morte terrível esses criminosos e arrendará a vinha a outros lavradores, que lhe entreguem os frutos no tempo certo. Palavras da salvação. Glória a vós, Senhor. Então, hoje, sexta-feira, 1º de março, Dia Mundial da Oração, o Senhor vem nos falar da parábola da vinha. E ele começa dizendo que o fazendeiro plantou uma vinha, cercou a vinha, construiu um largar, construiu um local para ser triturado, para ser processado os frutos, e construiu uma torre, de onde se podia vigiar a vinha. E aí ele fala que depois disso esse homem resolveu viajar e arrendou a vinha. Então ele começa desenvolvendo a parábola. Depois, quando chegou o tempo de colheita, o dono da vinha mandou que os seus empregados fossem até os lavradores para receber o pagamento da vinha. Mas eles bateram, mataram os trabalhadores que foram enviados. E o Senhor enviou outros trabalhadores para cobrar e eles também mataram. Por fim, o Senhor resolveu enviar o seu filho, pensando que eles teriam respeito. Mas quando eles viram o filho, eles mataram, pensando em ficar com a herança. E hoje o Senhor vem nos falar, nesse dia da oração, nesse 1º de março, vem nos falar de tudo que Ele planejou para nós. Mas Ele planejou também com o intuito de que nós dessemos fruto, de que nós dessemos um retorno. Mas o Senhor vem nos falar também de todo o zelo que Ele tem por cada um de nós, que Ele pensou em tudo. Ele deu uma vinha que dava fruto, Ele preparou um local para ser processado esses frutos, Ele construiu uma torre para que ela fosse vigiada todo o tempo, que não corresse risco. E mesmo assim as pessoas não o reconheceram. Mas nós percebemos nessa parábola da vinha que tudo isso porque as pessoas queriam ficar com aquilo que não era o seu. Aqueles trabalhadores, eles trabalhavam na vinha, mas eles também queriam ser o dono da vinha. Porque quando o Senhor envia o seu filho, eles pensam: vamos matá-lo e ficar com a herança. Porque a vinha era herança, porque o filho era um filho único. Então hoje o Senhor vem falar também aos nossos corações isso. Quantas vezes nós estamos trabalhando na vinha, mas nós não queremos dar os dons, nós queremos ficar com os dons, ficar com as heranças, ficar com tudo que o Senhor nos proporciona. Mas nós não queremos dar o retorno, dar o fruto para o Senhor de volta. Mas o Senhor também vem nos falar que Ele vai nos cobrar esse fruto. De tempos e tempos, quando chegar a época da colheita, o Senhor vem cobrar esses frutos. E aí Ele conta essa parábola para aqueles que estavam ali, e Ele pergunta, e no final, como é que o dono da vinha vai tratar com esses lavradores? E aí Ele responde: Ele vai punir eles com morte. E é assim que o Senhor vem nos falar. E vai dar a vinha para outros lavradores.
para que dê fruto. E é isso que o Senhor está nos falando nesse dia, né? Nos chamando a meditar nessa palavra, né? A refletirmos nesse evangelho, a lermos e relermos e perguntarmos do Senhor o que Ele quer nos dizer. Porque hoje o Senhor está nos falando, né? Que Ele nos criou, nos deu todas as condições para vivermos bem, para darmos frutos, né? Não foi para vivermos de qualquer forma, mas para darmos frutos. E aí Ele vai dizer em outra parábola, né? Que Ele poda a árvore para que ela dê fruto, né? E aquela que não dá nenhum fruto, Ele a corta. E é isso que Ele está nos falando hoje também nessa parábola, né? Que nós somos criados para darmos frutos. Se nós não estamos dando fruto na sua lavoura, né, Ele vai arrendar para outros que deem fruto. Mas de certo que a obra do Senhor não fica sem dar fruto. Então que possamos nessa sexta-feira, nesse primeiro dia de março, nesse começo de mês, né, começarmos o mês apresentando ao Senhor, falando para o Senhor, louvando e agradecendo o Senhor por tudo que Ele nos dá, por tudo que Ele nos deu, né? E entregando para o Senhor todos os nossos frutos, pedindo do Senhor isso: Senhor, me ajuda, né? Me ensina a dar fruto, ou então me ensina, Senhor, a te entregar o fruto que eu produzo, porque todos nós produzimos frutos, nós só precisamos saber entregá-los ao Senhor. Porque nessa parábola da vinha, Ele não fala que eles não cuidaram bem da vinha. A parábola vai nos mostrar que eles, na realidade, não quiseram entregar os frutos para aqueles que vieram na época de colheita. Então, que possamos perguntar isso do Senhor também. Senhor, me liberta para que eu possa te entregar os frutos. Porque o Senhor, Ele cuida de nós. Nós precisamos também darmos esse retorno para o Senhor. Então, que esse Espírito Santo hoje, nesse começo de mês, nos façam pessoas firmes, decididas, né? Que assim como o Senhor nos dá, possamos dar de volta a Ele também. Possamos entregar os frutos para Ele. Não desejarmos guardar tudo para nós, vivermos tudo e acharmos que nós não temos que prestar conta com o Senhor. Então que o Espírito Santo nos ensine a fazermos as melhores ofertas, a ofertarmos tudo que temos de melhor para o Senhor, a darmos de volta para Ele o 100% de tudo aquilo que Ele nos dá. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém.